Em nosso estudo de hoje, a lição 146 do livro Palavras da Vida Eterna, Sirvamos em Paz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Palavras de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Quase em toda parte encontramos pessoas agoniadas sem motivo ou exaustas sem razão aparente. Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos males que as assoberbam, clamam infundadamente contra o meio em que vivem. É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem. Que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia, certas publicações cultivam o hábito de instilar a delinquência, conflitos explodem insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social, profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável. Urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o tempo indispensável, e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio. Imunizando-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma, como a dizer-nos que compete a nós outros, os que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar no mundo ainda conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada do entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. Em primeiro lugar, é sempre um motivo de admiração muito grande. A gente está acompanhando essa obra de Emmanuel e vê o próprio Emmanuel dizer aqui no quarto parágrafo assim, que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos. Ele se coloca como também um espírito endividado e um espírito que também está buscando o estudo, a compreensão e a prática principalmente, né? Porque a gente tem um costume aqui na Terra de, às vezes, idolatrar os nossos orientadores, quando na verdade a gente sabe que na Terra não existe perfeição, nem no lado espiritual, nem no lado aqui material. Todos que estamos aqui na Terra estamos numa luta constante ainda de domar as más inclinações que existem dentro da gente. E o próprio Emmanuel, que é o subscritor aqui da mensagem, ele já foi confirmado por vários espíritos, não foi um só, que ele está encarnado agora, ele está aqui entre a gente, em carne e osso, acordando de manhã, dormindo de noite, estudando. Ele está aqui na Terra, vivendo também as lutas que a gente vive. E ele coloca aqui para a gente, né, que os milhões de companheiros endividados. Mas ele chama atenção hoje para a gente que a grande maioria das pessoas, elas fogem das obrigações que têm, das oportunidades de trabalho que têm, e por isso elas entram ou nessa fase de agoniados sem motivo ou exaustos sem razão aparente. E ele chama atenção, essas pessoas vão procurar consultório médico e, infelizmente, né, nos dias de hoje, por conta de uma conduta, às vezes, muito ainda comercial, ligando médicos a farmácias, a laboratórios principalmente, são receitados vários remédios antidepressivos, quando não deveria ser a terapia mais correta. A terapia mais correta não é um remédio que vai terminar de prostrar a pessoa, ou então aliviar de maneira equivocada, não é isso. A postura correta seria colocar a energia em movimento. Me lembro com muita gratidão do Dr. Adam Hunter, aquele que foi feito até um filme em homenagem a ele, Patch Adams, O Amor é Contagiante, com o ator Robin Williams,
E esse Dr. Adam Hunter, ele deixou uma mensagem que o melhor remédio para a depressão é a pessoa se sentir útil. Né? Você começar a trabalhar por alguém, né? E ter utilidade no teu trabalho. Então ele coloca aqui para a gente, em via de regra, ao invés de situar a mente no caminho natural da evolução, a gente acaba se atirando aos despenhadeiros. E ele vem falar para a gente que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que a gente vai fazer sintonia. E é interessante, né, que a gente vem estudando, mas todos nós aqui no aprendizado, ontem, por exemplo, na hora do almoço, eu no meu trabalho, que a gente almoça no trabalho, eu ligo a televisão e estava passando uma notícia, né, sobre uma tentativa de roubo de um banco, muito próximo à minha casa. E por conta disso eu falei, gente, aqui ó, estão falando da gente aqui. Aí vieram os três também que estavam trabalhando, eu almoçando junto com outro amigo, e dali a gente assistiu a reportagem até o final, almoçando, e quando terminou começou a emendar um monte de outras reportagens também, que não eram as reportagens melhores para você ficar trazendo para a sua mente. Né? E eu acabei me distraindo, foi o próprio meu amigo, que nem religioso é, não tem religião nenhuma, ele vira para mim, Robson, a gente pode mudar o canal agora? Vamos... Ou então desligar a televisão, porque para almoçar vendo essas notícias, eu falei, meu Deus, me desculpa, cara, me perdoe. Ainda bem que você foi, já que eu fiquei aqui em vigilante, ainda bem que alguma coisa chegou em você para a gente fazer isso. Eu desliguei a televisão e a gente pode ter um momento bom de refeição, porque o que acontece, gente? Essa frase do Emmanuel, urge, no entanto, não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. Não é que você não vá dar atenção, né? Senão a gente vai ficar alienado também. A gente tem que concorrer um para o progresso do outro, tudo bem. Mas atenção além da necessária. A pessoa parece que ela fica ali com a última novidade, qual é? É uma notícia ruim, um desastre. Ela fica propagando o desastre para todo mundo, falando aquela coisa para todo mundo. E aí o que acontece? Emmanuel usa aqui, ele fala agora, não basta empregar um pouquinho essa energia mental, eu faço sintonia com todos os agentes destrutivos que é provocado. Quem são os agentes destrutivos? Vamos botar aqui, eu faço sintonia com os espíritos que são desses espíritos de vingança, de agressividade, de violência, dependendo da matéria que eu estou me sintonizando. Fiz sintonia com eles, ó, agora eu fico aberto às influências deles. Daqui a pouco eu estou aqui começando a trazer para o meu comportamento também alguns elementos destrutivos também. E Emmanuel, como sempre, ele fala para a gente, ó, se a gente consumir alimento deteriorado, vai para a doença. Se a gente começa a trazer para o cérebro só coisa complicada também, a gente vai para o desequilíbrio, vai ficar desequilibrado. Isso que a gente vai percebendo, gente, que a leitura edificante, essa análise que é feita, ela deve ser feita todo dia, como se fosse café da manhã. A gente precisa desses elementos todo santo dia. E o Emmanuel fala aqui para a gente, ó, vamos oferecer repouso restaurativo ou resistência ao mal, mais tempo que o tempo indispensável. Ou, né, o que acontece, né? Ele fala assim, se a gente botar agora, ficar só nesse repouso restaurativo, o que vai acontecer? A gente vai entrar na preguiça, tem que ser o tempo indispensável. Repousei, melhorei, vamos trabalhar. Agora, se eu ficar toda hora no repouso, eu vou entrar na estagnação, vou começar a trazer esses elementos da preguiça que fazem a gente perder oportunidades maravilhosas no progresso. E ele fala assim para a gente, ó, olha, vamos prestar atenção no que o Paulo falou, não estejais inquietos por coisa alguma. Quer dizer, a gente que elegeu Jesus por guia e modelo, por mestre na nossa vida, a gente vai ter a obrigação de andar no mundo, ainda muito conturbado e sofredor, mas sem gastar tempo e vida com questões supérfluas. Vamos realmente ao que interessa. Algumas vezes a gente tem que aprender, né? E é um aprendizado que é muito valioso e também é um teste muito grande para a gente, né? A gente gosta de falar muito, a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais do que falar. Mas às vezes a pessoa quer desabafar e vai trazer um montão de questões funestas mesmo para a gente. A gente vai ouvir aquilo, deixa a pessoa desabafar como terapia, terminou, não assimila aquilo. Vem logo com uma mensagem edificante, uma coisa boa, e vamos fazer a nossa parte, todos nós. Mas não vamos ficar inquietos com coisa alguma, vamos dar tempo certinho para cada coisa.
as coisas que são boas merecem o tempo melhor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.